Servidor público pode exercer outras atividades para conseguir uma renda extra sem correr o risco de ser punido? É o que você vai descobrir nesse vídeo em que eu vou te mostrar o que é proibido, o que é permitido e ainda vou te dar 5 exemplos de atividades que você pode exercer sem colocar o seu cargo em risco. Então, se você é servidor e quer ganhar mais sem violar as restrições da lei, fica comigo até o final, porque este vídeo é pra você. Fala, servidor! Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado e eu sou servidor público e nos meus momentos de folga trabalho em outras atividades para conseguir uma renda extra. E agora eu vou lá para a tela do meu computador para te mostrar o que é proibido e o que é permitido para que você também possa ter outras fontes de renda para ganhar mais, sem correr o risco de ser punido. Vamos lá, tô aqui com um mapa mental que eu fiz, que traz as informações mais importantes que envolvem renda extra para servidores públicos, organizadas de forma simples e descomplicada, para que você possa entender tudo com facilidade. E começando aqui então pelo que é proibido. Guilherme, o que o servidor público não pode fazer? Vamos lá. Começando pelos servidores federais, servidores que trabalham para a União. Nesse caso, as proibições constam lá no artigo 117, inciso 10, da Lei 8.112/90, que é essa lei aqui, ó, capítulo 2, das proibições. Artigo 117. Ao servidor é proibido, inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada, que nada mais é do que uma empresa, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Guilherme, não entendi muito bem. Me explica isso daí melhor, beleza? Deixa comigo, vamos lá. O que a lei proíbe é o seguinte: o servidor não pode participar de gerência ou administração de sociedade privada, de empresa, né? Personificada ou não personificada e exercer o comércio. Mas tem uma exceção. Ele pode exercer essas atividades na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Consequentemente, o servidor pode sim ser sócio de empresa e pode também exercer o comércio, desde que ele não participe da gerência ou administração. Então, ele nem pode praticar atos ali de gerência e administração da empresa no dia a dia e também não pode figurar lá no contrato social como sócio administrador da empresa, beleza? Consequentemente, o servidor público não pode ter os seguintes formatos de empresa: MEI, microempreendedor individual, empresário individual e SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Por que, Guilherme, que o servidor público não pode ter esses 3 tipos aqui de empresa? Porque são formatos de empresa que admitem a figura de apenas um sócio. A empresa pode ter apenas um sócio. E aí, obviamente, esse sócio que terá que participar da gerência ou administração da empresa, o que é proibido para o servidor público. Então, ele, se quiser ter uma empresa, ele vai precisar de um outro sócio para participar da gerência e ser o sócio administrador da empresa, tanto lá no contrato social quanto aí no dia a dia da empresa, beleza? E no caso dos servidores estaduais, Guilherme, quais são as proibições? Vamos lá. Cada estado, cada município tem suas próprias regras, tá? Seu próprio estatuto. Então, você deve conferir aí, se você é servidor estadual ou municipal, qual que é o estatuto que rege o seu cargo para você ver lá quais são as proibições. Mas eu já te adianto que a maioria das leis estaduais e municipais, elas costumam seguir as mesmas proibições que constam aí na Lei 8.112/90 que eu acabei de te mostrar. Mas, Guilherme, além disso, tem mais alguma outra proibição? Tem sim, tá? O servidor também não pode exercer as atividades, outras atividades, né? Se ele trabalha em um cargo que é de regime de dedicação exclusiva, porque o próprio nome já diz, a dedicação dele tem que ser exclusiva para aquele cargo, então ele não pode ter outras atividades privadas, a não ser que haja alguma exceção aí na lei que rege o cargo desse servidor. Também não pode exercer atividades em que haja conflito de interesses entre as atribuições do cargo público que ele ocupa e a atividade privada que ele pretende exercer. Vamos lá que eu vou te dar um exemplo agora para ficar mais claro aí sobre conflitos de interesse. Vamos supor que o servidor seja policial e aí, nas horas vagas, ele também quer trabalhar como advogado criminalista.
Nesse caso, o conflito de interesses é nítido. Vamos supor que o policial foi lá, tá numa operação policial, prendeu um traficante de drogas perigosíssimo. Ele vai lá e vai ler os direitos do traficante, vai falar pra ele o seguinte: ó, você tem o direito de permanecer calado, tem direito também a um advogado, tá? Inclusive, nas minhas horas vagas eu sou advogado, tá aqui o meu cartão, me liga mais tarde que eu vou fazer de tudo aí pra te soltar. Não dá, porque tem um conflito de interesses aí muito grande, então o servidor não pode exercer esse tipo de atividade em que haja conflito, beleza? Também não pode exercer essas atividades se houver incompatibilidade de horário. Durante o horário de expediente ali do cargo público, ele não pode trabalhar em mais nada. Tem que ser dedicação total ali ao cargo que ele ocupa. Aí, nas horas vagas, aí sim, ele pode exercer outras atividades, mas no mesmo horário, se estiver batendo os horários, aí não pode, beleza? Então, essas são as proibições aí para o servidor público. Não precisa anotar nada, tá? Porque no final do vídeo eu vou te mostrar aí como que você faz para ter acesso a esse mapa mental aqui completo. E agora, vou falar para você o que é permitido para o servidor público que quer conseguir aí uma renda extra. Vamos lá. O que é então permitido? O que o servidor pode fazer? Primeiro, ele precisa cumprir 3 requisitos básicos para trabalhar em atividades privadas, tá? Quais são eles, Guilherme? Eu já até te adiantei, mas preciso repetir porque é realmente muito importante para que você possa trabalhar em outras atividades sem correr riscos, tá? Não pode ser cargo de dedicação exclusiva. Segundo requisito, não pode ter aquele conflito de interesses que eu acabei de falar. E terceiro, também precisa ter a compatibilidade horária, ou seja, ele tem que trabalhar fora do horário de expediente, então ele vai trabalhar em atividades privadas antes ou depois da jornada de trabalho lá no cargo público, no final de semana, feriado e férias, beleza? Então, cumprido esses 3 requisitos básicos aqui, desde que eles sejam cumpridos, o servidor pode ser sócio de empresa? Pode. Como acionista, cotista, tá? Ele pode ser sócio, desde que, como você viu, não seja o gerente ou administrador. Consequentemente, ele pode ser sócio de empresa em qual formato? LTDA, Sociedade Limitada, que é o formato de empresa em que ele terá que ter outro sócio, para esse sócio ser o administrador, ser o gerente dessa empresa, tá? Então, como ele sozinho não pode aí praticar esses atos de gerência e administração, ele vai precisar de outro sócio e aí ele vai ter que ter uma sociedade limitada e o outro sócio vai figurar lá no contrato social como sócio administrador e no dia a dia vai praticar os atos de gerência e administração da empresa, beleza? Então, pode ter empresa, mas tem que ser LTDA. Pode também exercer comércio como acionista, cotista ou comanditário, que é aquela exceção que você viu na lei, e também, nesse caso, não pode ser gerente ou administrador. Guilherme, posso trabalhar como seletista aí, alguma empresa, pode ser um empregado aí? Pode, mas nesse caso é mais difícil, porque um trabalhador CLT ele tem uma jornada de trabalho definida, por exemplo, 8 a 5, jornada de 8 horas diárias, e fica inviável ter compatibilidade horária aí com o cargo público, beleza? E também pode trabalhar como autônomo, e nesse caso é mais fácil porque o autônomo ele tem uma flexibilidade melhor, então o servidor, por exemplo, que presta serviço autônomo, ele pode trabalhar aí à noite, não pode trabalhar no final de semana, no feriado, nas férias e por aí vai. Então, pode ser sócio de empresa, LTDA, pode ser comércio, pode ser CLT, pode ser autônomo, desde que cumprido esses 3 requisitos básicos aqui, e desde que ele não seja um gerente, nem o administrador aí da sociedade ou do comércio, beleza? Vamos lá, continuando. Agora eu vou te dar 5 exemplos de atividades que são permitidas para o servidor público que quer conseguir uma renda extra sem colocar o cargo em risco. Quais são elas, Guilherme? Primeiro, prestador de serviços, como autônomo. Nesse caso, ele pode prestar esses serviços online, tá? Pela internet, o que é mais fácil, né? Por causa da flexibilidade de horários, você trabalha ali à distância, não precisa se deslocar, e aí você pode se organizar aí seus horários para ter aquela compatibilidade que eu te falei. E como exemplo de prestador de serviços online, temos aqui, ó, trabalhos que são essenciais atualmente, ó,
programador, sempre vai ter vaga para programador, designer também, editor de vídeos, copywriters, gestor de rede social e por aí vai. São serviços que têm muita demanda aí na internet, tá? E também pode prestar serviços de forma presencial. Você pode usar alguma habilidade que você tem aí para prestar serviços autônomos, seja como, por exemplo, marido de aluguel, eletricista, pintor, garçom, animador de festa aí, que trabalha, churrasqueiro também, né? Trabalha mais no final de semana, trabalha mais no período noturno, enfim. São atividades aí que você pode exercer como prestador de serviço, seja de forma online, que é mais fácil, ou de forma presencial. Você também pode trabalhar como professor particular, por exemplo, você pode dar aula de inglês ou de alguma outra língua, pode dar aula particular de alguma matéria que você seja bom, por exemplo, se é muito bom em matemática, vai dar aula particular de matemática, e também pode ser professor de alguma escola ou universidade. Em universidade, por exemplo, tem a aula no período noturno, então você pode ser um professor e dar aulas à noite depois do seu expediente lá no cargo público. E você também pode ser escritor, você tem aquele sonho de escrever algum livro, tem alguma mensagem aí para passar, você pode escrever um livro, tá? E não precisa ser aquele livro impresso, não, que é caro, dá muito trabalho, não. Você escreve um livro aí no formato digital e aí você pode vender esse livro na internet, inclusive na Amazon. A Amazon tem um projeto, né, uma ferramenta chamada Amazon QDP, KDP, na verdade, né? Que te permite aí publicar o seu livro lá na Amazon, vendê-lo na Amazon de forma fácil e gratuita. E aí você consegue uma renda extra com a venda desses livros. Você também pode trabalhar como entregador, que é uma atividade que também tem muita demanda hoje em dia. Entregador de quê, Guilherme? De compras online que são feitas aí em sites como Mercado Livre, Amazon e Shopee. Aí você vai lá, tem o seu carro, você vai se credencia para poder ser entregador desses sites e aí você já vai lá entregar encomendas e você tem também flexibilidade de horários para fazer isso. Você pode perceber que hoje em dia quando você recebe uma encomenda que você compra no Mercado Livre, Amazon, Shopee, vem uma pessoa aí normal na porta da sua casa, no carro dela normal, que ela usa para trabalhar, usa para lazer, enfim, usa para tudo, ela tem aquele carrinho ali, aí ela fala, quer saber, eu vou ganhar um dinheiro aqui fazendo entregas, então você também pode fazer isso, é só se cadastrar aí para ser um entregador parceiro desses sites. E também pode ser motorista de aplicativo, também tem muita demanda. Por exemplo, você pode trabalhar nas suas horas vagas como Uber. Você está indo lá para o seu cargo público, se deslocando para ir lá para o seu trabalho. Por que no caminho você não pode levar um passageiro? Você direciona o seu Uber para lá. Também pode trabalhar aí no final de semana como Uber, pode trabalhar à noite, pode trabalhar nos feriados. E aí você consegue uma graninha extra aí, ó. Também como entregador do iFood. Se você tiver aí uma moto, quiser ganhar um dinheiro extra, vai lá, entrega encomendas do iFood, tudo com muita flexibilidade de horário. Então são atividades que você pode fazer aí, porque são permitidas para o servidor. Em relação a ser permitida, eu coloquei um asterisco aqui, porque, como eu disse, alguns servidores, por exemplo, estaduais, municipais, eles têm regras próprias, têm algumas restrições, então a gente não sabe quais são elas, não tem como aqui falar de todos os servidores estaduais e municipais. Então, se você está na dúvida se você pode exercer essas atividades aqui ou qualquer outra, a minha recomendação é o seguinte: tá na dúvida, tá inseguro, tá com medo de trabalhar em alguma atividade, tá achando que vai ser punido, o que você pode fazer é o seguinte: você vai mandar um e-mail lá para o setor de recursos humanos do órgão em que você trabalha. Aí você vai falar o seguinte: olha só, eu sou servidor aí do órgão e eu quero trabalhar em outras atividades nos meus momentos de folga, com compatibilidade de horários, sem conflito de interesses. Eu posso exercer essa atividade aqui ou tem alguma restrição, alguma proibição? Vou correr o risco de ser punido? E aí você vai ter uma resposta formal do órgão em que você trabalha, autorizando ou não que você exerça essa atividade. Então, se ele autorizar, você terá ali aquele documento como um respaldo, como uma garantia de que você não será punido. Então, tá com medo, tá na dúvida, tá inseguro? Entre em contato com o órgão que você trabalha. Só não fica parado, porque é importantíssimo que você tenha outras fontes de renda, porque atualmente se tornou muito arriscado depender exclusivamente aí do seu salário de servidor.
E chegamos ao último ponto aqui do nosso mapa mental, que é o seguinte: você realmente quer ganhar mais, quer ter outras fontes de renda aí, sem correr o risco de ser punido? Então, o que você deve fazer agora é se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui com dicas de renda extra para servidores públicos. E ao se inscrever no canal, você vai se tornar um SDV, um servidor de valor, que é uma nova geração de servidores públicos que busca a constante evolução pessoal, financeira e profissional para sobreviver e prosperar na nova realidade do serviço público aí que estamos enfrentando, em que a nossa situação, infelizmente, só piora. Mas para você não. Para você que irá se tornar um servidor de valor, você vai conseguir sobreviver e prosperar aí, mesmo nesse novo cenário tão desafiador. Então se inscreve agora mesmo aqui no canal. E se você quer acessar esse mapa mental que eu te mostrei para conferir depois as informações com calma, é só você clicar no link que eu deixei aqui embaixo para você na descrição do vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou do conteúdo, eu te peço para me dar aquela moral e deixar o seu like. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima!